Começou. Tá valendo. Agora é de verdade. Ah, tá valendo. Pessoal, seja bem-vindo. A gente já fez algum podcast em vídeo no Logos? Nunca. Então, a primeira vez. É o primeiro. Agora o editor põe aquele... Pode ser que você esteja nos ouvindo e nem saiba quem nós somos. É mesmo. O ratinho, já viu o vídeo do ratinho? O ratinho, você que tá perdido aí no YouTube, depois vai e digita Amenô, Dorimê, ratinho. Mas não é o ratinho apresentador, não. É um ratinho, já viu esse vídeo? Não. É um ratinho dançando. Dorimê, Dorimê. Nossa, Amenô, entretenimento. A gente vê por aqui. Muito bom esse vídeo. Pronto, pode continuar. Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou, e nós vamos falar sobre culto familiar. Muito bom assunto. Muito negligenciado. Muito. Nós estamos entrando no novo ano, e quem sabe uma estratégia para o seu ano ser mais abençoado. Sua primeira meta. Sua primeira meta. Fazer culto familiar. Droba a meta, quando você atingi-la, é fazer culto familiar. Eu sei que ao longo da história, os irmãos cristãos sempre tiveram essa prática. Verdade. De culto doméstico. Eu queria começar citando o Salmo 121, né? Sim. 128, perdão, que fala: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será, tudo te irá bem, tua esposa no interior da tua casa, como videiro frutífero, teus filhos ao redor da mesa, como rebento da oliveira. Eis como é abençoado o homem que teme ao Senhor, passa sobre os seus filhos, os filhos dos teus filhos, passa sobre Israel, tal, Salmo 128. Lá. Arrepiei assim, você recitando. Puxa vida. Igual Igual o Hernandes Dias Lopes, que vai pregar, já viu? Às vezes ele vai pregar. Hernandes faz assim. Aí ele não abre a Bíblia, ele não lê, né? Ele vai recitar o texto de início, aí fica todo mundo vidrado assim, um capítulo inteiro. E o verbo era Deus. Conversa. Também já pregou aquilo 900 vezes. 950 vezes. Eu assisti o Malafaia de perto uma vez. Rapaz, da próxima vez levarei um guarda-chuva. Que o maluco cuspiu em mim e foi brincadeira, viu? Mas então, o Salmo 128 fala do homem que teme ao Senhor. E para mim, o homem que teme ao Senhor é um homem que anda na lei de Deus. E andar na lei de Deus envolve necessariamente estabelecê-la dentro do nosso seio familiar, da nossa rotina doméstica. Muito bom. Porque não tem onde a gente fique mais tempo, e não tem onde a gente é mais tentado, e não tem onde a gente pode ser mais a gente mesmo do que a casa da gente. Verdade. Então, falar um pouco sobre culto doméstico. Então, a gente vai falar em duas partes. A gente tem um livretinho, pessoal. Se você tiver interesse, comenta aí no... Vamos deixar no link. Deixa no link do... Posso deixar no link aí do YouTube. Do YouTube PDF. Você achar. clica e baixa o material para você ter na sua casa. Um materialzinho aí. Tem uma frase que a gente começa aqui com Arthur W. Pink, que ele diz assim: visto que o crente não pertence a si mesmo, mas foi comprado por um preço, o seu alvo é glorificar a Deus em todos os relacionamentos da vida. Não importa a posição social que ele ocupa, ou mesmo o que ele é, o crente tem de servir como uma testemunha de Cristo, junto com a igreja. O lar do crente deve ser a esfera da sua mais evidente dedicação a Deus. As realizações no lar têm de estampar o selo da divina chamada do crente, e os seus afazeres devem ser dispostos de tal modo que todas as pessoas vindo ao seu lar percebam que Deus está ali. Muito bom. Se alguém chegar na sua casa e perguntar: Deus está aí? Como é que nós vamos saber dizer que sim ou que não? Eu acho que é através do estabelecimento do culto doméstico. Muito bom. Não só por isso, né? Sim. Mas uma das maneiras de dizer. Uhum. Deus está aí. E aí, falando sobre culto doméstico, queria te perguntar: por que você acha que ocorre por tão pouco? Porque é tão negligenciado, né? Eu acho que tem várias coisas, claro, né? Mas eu acho que um ponto é que nós temos hoje um ódio àquilo que é tradicional, àquilo que é histórico. A gente tem um pouco disso hoje, né? A gente caiu no conto da carochinha, né? Que tudo que é moderno é melhor. Uhum. E a gente tem um probleminha aí com o passado, com aquilo que foi praticado e cultivado no passado. Então eu acredito que começa aí. Traz a ideia de ser algo muito engessado. Se os pais da fé antigamente faziam isso, deve ser porque é ruim, né? Exatamente. Estamos em outra era, né? Isso, exatamente. Cara... Eles não estavam no século XXI, né? Vamos atualizar os caras. Atualizar os caras, exatamente. A segunda coisa que eu colocaria, João, de motivo para essa negligência, eu acho que seria a ideia que nós temos
de que normatizar maus exemplos. Vou dar um exemplo aqui claro disso. Tal pessoa faz culto familiar, mas depois xinga o filho de tudo que é nome, papapá, que isso, que aquilo. Peraí. Chama o produtor. Ô, diretor. Ô, Diretor, sim, ó. Sim, diretor. Beleza? É isso aí, diretor. E aí? a gente paga... A gente paga o produtor. O produtor vai ficar a segunda-feira toda comendo de graça hambúrguer e cachorro-quente. Está reclamando do quê, produtor? Você está falando dos filhos. Eu acho que generalizar exemplos ruins, tipo assim, o que adianta fazer um culto doméstico e não fazer isso, não fazer isso, não fazer aquilo e tal. Então eu acho que a gente tem Você pode ser ruim, seja ruim em tudo, né? Exato, acho que a gente tem um exemplo. Acho que a gente tem esse fetiche de pegar coisa ruim e falar assim, manter. Vamos, Já então que vamos tá deixar. uma merda, continua a bosta. Eu acho que esses dois motivos para essa negligência, ódio ao passado e normatizar esses exemplos ruins, seria um caminho para a gente entender. Também acho. Eu acho que tem outros, como preguiça. Claro. Preguiça. Eu não quero fazer Demais. preguiça. Ver Netflix é mais fácil. Com certeza. E aí, cara, tem uma parada muito interessante que sempre foi muito comum as famílias terem filhos. Sempre foi muito comum família ter filho. Tá em sumiço, né? De um tempo para cá, os casais têm tido menos filhos e muitos não querem ter filhos. Sim, muitos. Não vou nem tratar na questão de se é pecado ou não vou entrar nesse assunto. Se a família quer ter filho. É um assunto bom para a gente ir abordando um episódio. Exatamente. Mas o que eu sou pai, você um dia será, Deus lhe dando essa graça, né? Que quando a gente tem filho, sim, a gente começa a perceber o que é uma alma de uma criança. E existe, então, a preocupação em se fazer um culto doméstico. Muito bom. Depois que a gente é pai, a preocupação aumenta. Imagino. Sem dúvida nenhuma. Porque a esposa é madura. Verdade. O marido é maduro, a criança não. Então, você tem duas opções. Ou criar o seu filho ouvindo a palavra de Deus diariamente, e ainda assim é muito difícil, ou você deixa o seu filho ser criado de uma maneira, eu não vou falar mundana, nem no sentido de pecaminosa, não. Mas... Ixi, agora acabou mesmo, né? Acabou o estoque de pilha. Ele não é bobo, não. Tá, então o João estava falando aqui, né? Da preocupação na criação de filhos, né? Que ele leia as escrituras. Estou repetindo o que ele falou, né? Para dar tempo de colocar a filha aqui. Pronto. Aí. Então, e quando a gente tem o filho, a gente quer que ele seja criado na palavra e não de uma maneira natural. Muito bom. Natural no sentido do dia a dia, da rotina, que a televisão fala, sim, a vida fala, o pai fala qualquer coisa, e não é assim que se faz, né? Então, até coloquei aqui para nós uma frase de Jonathan Edwards, que talvez seja, né, um dos teólogos mais importantes do mundo, né? Sim. E ele diz assim: peço-lhes que me permitam de novo repetir, incutir com sinceridade o conselho que com frequência dou a líderes de famílias, como pastor deles. Afadigue-se em ensinar, aconselhar, orientar seus filhos, criar na disciplina e admoestação do Senhor. Comecem cedo, quando ainda há oportunidade, e mantenham diligência nas atividades desse tipo. Então, muito bom. Questão da gente incutir, ensinar os filhos é muito interessante. Muito bom. Então, nós temos 4 questões da importância do culto doméstico e depois nós vamos tratar de como fazer o culto doméstico. Sim. Então, da importância, a primeira: nada é nosso, somos mordomos dos presentes de Deus. O que você acha disso aí? Eu acho muito bom. É uma razão sensata para se fazer um culto doméstico. É uma razão sensata e acho que é a maneira... Acho que aí vai diferir algumas percepções assim, né, João? Como cuidar corretamente daquilo que Deus nos entregou. Né? Ótimo. Nós acreditamos, nós cristãos, acreditamos que nós fazemos parte da história de Cristo, né? Tem muitas histórias sendo propagadas. Nós fazemos parte da história de Cristo. Exato. Então, cuidar bem daquilo que Cristo nos entregou é adequar que tudo aquilo que nós temos se encaixe na grande história de Cristo também, né? Então, acho que o culto doméstico traz essa preocupação. Traz Deus para dentro da realidade da casa da gente. Isso, sacraliza a família. Até a casa que a gente tem não
não é nossa. A casa que a gente tem Exatamente. é de Deus. Mas aí vamos lá, o Salmo Falta isso aí? 127, versículo 3, diz o que para nós? Que os nossos filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o galardão. Sim. Galardão. Então, se os nossos filhos são presente de Deus, a gente então é um mordomo. Nós somos mordomos de Verdade. Deus para criar os filhos. Então tem que ser do jeito dele. Então, uma outra razão, né? Muito bom. Outro aspecto da mordomia cristã são os nossos filhos. Nós não os criamos para sair pessoa igual a gente. A gente cria para ser pessoas parecidas com quem nos deu eles, Muito bom. que é o próprio Deus, né? E você que tem filho e tudo mais, o culto familiar você pode responder, né? Deve trazer uma preocupação maior, né? Eu tô falando porque você tem filho, né? Deve trazer sempre a lembrança, né, no coração, assim, que tipo de pais nós somos, né? Como que nós damos exemplo Exatamente. para os nossos filhos, porque nós estamos aqui na frente dele, Até, trazendo um culto doméstico. até quem não tem filho, mas você tem pai e mãe, você sabe muito bem a percepção que você tem do seu pai, da sua mãe na sua infância. Sim. E eu tenho dos meus pais na infância. Como era a realidade infantil, minha realidade infantil, do meu pai e da minha mãe, através disso, né? E o Nós estamos falando à toa aqui, diretor. nós estamos falando aqui, o diretor está num drama cruel. Né? Tudo certo aí? Beleza? O Então, que foi? Pode ir? Pode ir. Show. Continua. Segunda razão. Não, você está falando, A primeira eu acabei... percepção de ser filho. Tá? Então, isso. A gente olhar para os nossos pais e a gente falar assim, poxa vida, eu me lembro. Meu pai era crente. Minha mãe não era muito, não. Meu pai lia a Bíblia. Minha mãe mais ou menos. É uma parada que a gente acaba gravando. Verdade. E esses momentos, assim, do pai e da mãe na palavra, marca a vida da gente. Demais. Mais do que eles imaginam. Muito. Sabe uma coisa que me marcou muito na minha infância? Não estou falando que tem que fazer isso não, tá? Mas era uma apropriação simbólica que acabou se gravando na minha mente. Todos os dias de manhã, meu pai acordava e eu tinha que vestir a armadura de Deus junto com ele. Ah, legal. Imagina eu com a minha infância e a minha adolescência. Imagina eu com 14 anos de idade tendo que calçar os pés da preparação do Evangelho da Paz. Legal. Cinturão da verdade, a espada do Espírito, escudo da fé, capacete da salvação. Legal. Mas eu não podia só orar. Tinha que simbolizar a veste. capacete, escudo, cinturão, 7 horas da manhã, porque ele saía para trabalhar. Não, 7 não, desculpa, 6 horas da manhã, porque ele saía para trabalhar para a CSN, 6 horas da manhã, 5:30 da manhã. Eu ia para aula às 7 horas da manhã, eu podia acordar às 6:50, mas como eu tinha que vestir a armadura antes, então eu tinha que acordar antes para vestir a armadura, depois eu voltava para a cama e podia dormir. Dormia de armadura. Tinha problema, né? Dormir de armadura. A minha mãe orava com a gente de manhã, antes de ir para a escola, levava a gente até a porta da escola. Na porta da escola ela orava de novo e falava com a gente assim: daqui para frente Deus vai com você. Tipo assim, você está protegido por Deus dentro da escola. E à noite de novo, a mesma coisa, antes de dormir, orar, ler a Muito Bíblia bom. e tal. Então isso marca, né? Com Na certeza. vida da gente. Então a primeira razão é essa: nada é nosso, nós Verdade. cuidamos de Deus, então tem que ser debaixo da palavra dele. A segunda razão é o propósito de Deus em colocar os nossos filhos nos nossos lares. O ponto aqui é o seguinte: o autor pega aqui 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16, e mostra que através do comportamento do marido cristão, pode ser que a esposa se converta. Sim. Pode ser, né? Não é Paulo não coloca como algo uma certeiro, regra, mas pode ser. Ele está dizendo, imagine então como que o filho é impactado Sim. por esse comportamento. Verdade. Então ele está dizendo que a criança tem uma fase da idade dela que ela admira o pai muito mais do que ela admira qualquer outra pessoa. Sim. Admira com certeza. a mãe muito mais do que ela admira qualquer outra pessoa. Verdade. Né? Então aproveitar esse momento para poder fazer isso. Mas o ponto é, Deus coloca os filhos em nossos lares de uma maneira muito objetiva. Mas para a gente ampliar, não só falar de filhos, mas Deus permite com que pessoas se casem e lá na frente uma se converta, para ela poder fazer culto doméstico dentro de casa e abençoar um cônjuge que não é cristão. Verdade. Deus permite que uma avó passe uma temporada na casa dos descrentes, a avó crente faz culto doméstico com os netos. Verdade. Deus permite que um neto se converte e chame o pai e a mãe para ler a Bíblia e orar todo dia dentro de casa, porque ele aprendeu isso na escola bíblica. Verdade. Então Deus trabalha com famílias de um jeito que Ele coloca essas famílias num relacionamento pelo menos com algum cristão dentro daquele lar. Não é à toa.
Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Aquela pessoa não converteu à toa, aquela criança não converteu à Sim. toa e nem nasceu naquele lar à toa. Sim. Está ali por causa de um projeto maior, Muito bom. para ter esse culto doméstico ali. Muito bom. É legal porque eu acho interessante essa visão, porque o ponto alto da comunidade cristã é o culto. É certo. Isso aí. Isso mesmo. A gente tem um pessoal que tem aquela ideia de que não, culto aqui é a mesma coisa que lá fora, na segunda e na terça. Não. Nós sabemos que as coisas elas caminham para o culto comunitário. Exato. Nossa adoração pública. Inclusive, já vou adiantando, essa é a terceira razão. A adoração particular prepara para o culto público. Exato. Pronto. E aí você coloca trazendo essa ideia do culto para o âmbito familiar, você traz uma coisa muito interessante que você colocou aí, que é o fato de que a relação familiar começa a ser ter uma relação canalizadora pelo culto. Deixa eu tentar reformular. As relações familiares começam a ser moldadas pelo culto e começam a ser influenciadas pelo culto, mas elas também começam a ser enxergadas de maneira que elas devem ser direcionadas para o culto, sabe? Sim. Assim como a nossa vida cristã e a nossa relação com os irmãos numa igreja tem como finalidade a adoração pública a Deus, legal. a vida familiar também é formada pelo culto a ponto de ser reeducada pelo culto. Vou te dar até um exemplo, comportamento. A Isabel não ficava quieta na igreja. Ela ainda tem dia que ela não fica. Mas para uma criança é muito difícil. Imagina. Ficar quieta o culto inteiro, né? O louvor é mais fácil. Depois do louvor fica mais difícil. Mas depois que a gente começou a fazer com mais frequência culto doméstico em casa, ela melhorou. Porque agora ela já faz isso todo dia. Entendeu? De ler a Bíblia e tal, ela já pensa nisso. Não estou dizendo que lá em casa todos os dias ela fica imóvel, não. Sim. Tem dia que a gente faz culto doméstico, ela correndo pela casa, tentando tirar a Bíblia da mão da gente, fala, não, tipo assim, agora não, vamos fazer outra hora. Mas chega na igreja, tem sido mais fácil, porque ela já está mais ambientada com esse tipo de comportamento. Tenho certeza disso. Né? Não vou dizer que é fácil, eu vou dizer que está mais fácil. Sim. Então, a adoração particular prepara a gente para a adoração pública. Muito bom. Até, por exemplo, se a gente começar a cantar mais em casa, inclusive as músicas que canta na igreja, o canto congregacional no domingo já vai ser melhor. Verdade. Vai ficar mais bonita a voz, porque meio que treinou em casa. Com certeza. Vamos dizer assim, né? Então, nós temos aí já 3 razões. E a quarta, que nós temos aqui no nosso material, que o pessoal pode baixar e ler tudo, a gente está passando aqui por alto, é o declínio espiritual de um povo. Sim. Aqui o exemplo que nós temos é de Josué, né? Sim. Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e depois que ele morre e os anciãos da época dele morrem, entra o livro de Juízes, que é uma época decadente no meio do povo, né? O povo cai muito, né? Cada um fazia aquilo que achava melhor no seu coração. A relação que nós estamos fazendo é culto familiar melhora a nação. Muito bom. A ausência do culto familiar piora a nação. Muito bom. O que você acha disso, assim, em termos práticos? Acho perfeito porque muda a nossa tendência de achar que as coisas são transformadas pela via do Estado, pela via disso, pela via daquilo. Ótimo. Demonstra a partir de onde realmente elas são transformadas. Excelente. A partir da nossa casa. Nós não somos uma concha de formalidade, né? A gente tem um caminho. Eu lembro aqui que eu li recentemente uma frase de Abraham Lincoln. Perguntaram para ele como ele queria que fosse o governo dele. Ele fala, você tem alguma dica no seu governo, como trabalhar? Ele falou assim, olha, eu não tenho muita coisa para falar, eu só peço que as pessoas leiam a Bíblia. Aí a pessoa falou, mas ler a Bíblia? Ele falou, porque na Bíblia a gente aprende a ser não apenas pessoas que se aproximam de Deus, mas cidadãos melhores. Então a gente melhora no âmbito familiar, no âmbito espiritual, no âmbito social, no âmbito político, no âmbito financeiro. Então vamos ler a Bíblia. Exatamente. Então é legal, né? Então nós temos aí 4 razões. Eu estou falando mais aqui, né? Que nós somos mordomos de Deus. Isso. Pessoas que nascem nos lares ou se convertem nas casas. O terceiro aqui, o culto familiar prepara para a adoração pública. E o quarto, o declínio espiritual de um povo. E aí, para a gente caminhar aqui mais para o fim, eu queria ouvir de você, que eu já falei muito. Como que então se faz o culto doméstico? Se a pessoa que está ouvindo a gente achou essas 4 razões Sim. sensatas o suficientes para ela fazer o culto doméstico. Agora Isso. vamos lá, vamos fazer o culto doméstico acontecer. Como que faz? Quem deve participar?
Como que a gente faria isso? Como você pensa o quê? Eu confesso que a parte do louvor na minha casa, você vai abordar ela aí, que eu acho a parte do louvor bem interessante. Porque a parte do louvor lá... Bem paiosa. A parte do louvor lá em casa, a gente... É desafiadora. É desafiadora. Mas a gente costuma colocar um louvor e só acompanhar, sabe? Tá bom. Porque lá são dois desastres artísticos lá em casa, né? Não, desastres vocais. Desastres vocais. Mas você acha que o padrão é o mesmo do culto público? Eu gosto do padrão do culto público. Só não recolhe oferta, né? Você manda, faz para você mesmo, né? Mas a minha esposa, se deixar, minha esposa recolhe. Ela recolhe. Recolhe já na Shopee mesmo. Mas aqui, você segue algum diretório? Não, um diretório... Porque tem muita coisa legal hoje, né? Muito material, né? Não, mas o que a gente faz é ler, compartilhar um texto bíblico. Ler é ótimo, né? Orar juntos, em conjunto. Compartilhar um texto bíblico que nós estamos lendo, trazer uma aplicação para nossas vidas e tudo mais. E realmente... E onde que faz o culto adorar? Doméstico? A gente fala que é familiar. Eu estou falando como é o meu, não está no material, tá? Tô falando tudo como bem. que... Não necessariamente precisa ser em casa. Mas eu faço em casa, né? Ok, eu também faço. Mas eu estava lendo um rapaz falando que ele às vezes vai com a família para um parque. Legal demais. Vai para uma praça, vai para um campo, assim, um lugar aberto. Deve morar nos Estados Unidos, né? Tô brincando. Pode ser. E aí ele faz uma parada assim, entendeu? Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura porque a nossa coisa social não é preparada para isso. A gente não tem um parque. Isso que eu ia falar, muito difícil achar um parque. Tem, né? Por exemplo, se você mora em São Paulo, você tem o Parque do Ibirapuera, que é um excelente lugar para você fazer isso. O ruim é o trânsito, é melhor fazer em casa mesmo. Isso, imagina. Você sair para ir para o parque 3 horas de trânsito. 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para fazer um culto doméstico. Faz no doméstico mesmo. Mas então onde fazer assim? Quando fazer? Precisa fazer uma vez por dia, pode fazer várias vezes por dia, faz uma vez por semana? Eu faço uma vez por dia. E você, o que você acha? Uma vez por dia eu acho que tá bom. Quer fazer mais de uma vez por dia, tá ótimo. Uma vez por dia, Mas uma vez por semana é pouco. Pouco, verdade. Pouco, né? Para quem não faz... começa fazendo de alguma forma. Talvez vai ter muita dificuldade de encaixar isso na rotina no início, né? Começa fazendo, né? Vai tornando um hábito, né? Parece que não, mas vai tornando. Aquilo vai fazendo falta. Tim Keller fala que há 35 anos, se eu não me engano, ele ora todos os dias à noite com a esposa dele. Muito bom. Eu acho que é muito legal. Se eu chegar a 35 anos de casado sem a minha mulher me largar, talvez eu orarei com ela. Quanto mais orando todos os dias, né? Mas aí, uma outra coisa, cara, que eu acho legal é não tirar a coisa de ter feito o culto doméstico naquele horário e deixar de viver o que a Bíblia fala de ensinar, né, no caminho, assentado, Deuteronômio capítulo 6. Lembrar que existe um culto doméstico específico daquele horário, mas a vida continua. Verdade. Então, almoçando, trabalhando, a gente permanece em culto. Verdade. Não em momento oficial de culto, né? Mas a rotina não deve tomar o lugar da espiritualidade. Verdade. É muito bem colocado. E tempo de culto? Tem que ser 1 hora igual na igreja, 1h30 igual na igreja, 7 louvores igual na igreja. O meu não dura 1 hora, não. Mas você acha o quê? Eu acho, por exemplo, encaixando na minha realidade, eu acho que se os dois orarem, vou falar uma coisa. No meu, se eu não me engano, no material aí, você colocou que... 30 minutos. Exatamente. No meu... Eu nem sempre faço 30 minutos. Eu compartilho uma palavra, minha esposa compartilha uma palavra, acaba dando uma média aí de uns 35 minutinhos. É um tempo muito bom. Muito bom. Tempo muito bom. Porque se você levar em consideração que você tem oração de perdão de pecados, você tem uma oração de adoração, que a Bíblia tem essas 2 orações que marcam qualquer culto, né? Aí você pode, na segunda, uma dica, orar pelo país. Terça, orar pelos parentes não crentes. Muito bom. Quarta, orar pela sua vida financeira. Muito bom. Quinta, orar pelo seu pastor, diga-se de passagem. Sempre bom orar por ele. Sexta, sei lá, entendeu? Aproveitar o momento, até para quem tem filho, ensinar para os filhos a importância de orar. Por exemplo, hoje nós vamos orar pela Indonésia. Hoje nós vamos orar pela Coreia do Norte. Verdade. Hoje nós vamos orar pelo Irã. Muito bom. Nós vamos orar pelos irmãos que são perseguidos ao redor do mundo.
sei lá, é uma maneira de mostrar para a família que existem problemas muito maiores do que os nossos. Verdade. E a gente pode colocar isso diante Muito de bom. Deus. Muito bom. Né? Então, eu acho que montar um calendário de oração para dentro do culto doméstico, acho que até motiva. Você fala assim, poxa, hoje é dia de orar pela minha tia. Uma parada Verdade. assim. Hoje é dia de orar pelo Brasil. Muito legal. Preciso ter esse tempo aqui, não posso deixar passar. Então, o Richard Cecil diz assim, o culto familiar deve ser breve, agradável, natural, cheio de ternura e celestial. Então, a gente poderia elencar tudo isso aí. Então, para a gente concluir aqui, lê para nós aí, Felipe, a frase de John Deere, é a última do material, lá no final. Ah, tá. Tá aqui. Joe É a Deere. última. A família é o seminário da igreja e do Estado. Se seus filhos não forem bem instruídos ali, todas as outras coisas fracassarão. Mantenha o governo de Deus em seu lar. Famílias santas têm de ser os principais preservadores dos interesses do cristianismo no mundo. Muito Excelente, bom. né? Excelente. Seminário do Estado É a e família. da Igreja é a família. Espetacular. Então, que é onde, de fato, tudo começa. A família, inclusive, precede o Estado e precede a igreja no sentido que eu quero dizer de existência. Vem antes. Exatamente. Ela veio antes do Estado da igreja. Igreja forte, nação forte, vem de famílias fortes. Exato. Então, gente, aqui é um tempo rápido, a gente ficou meio preso ao material, né? Porque a gente Para ter um norte, né? precisava dele aqui para a gente conversar, para saber o que a gente vai falar. Os próximos episódios a gente tenta ser mais Fluido. leve, né? Mais fluido. Mas eu espero que você pense em começar um culto doméstico na sua casa. Verdade. Estabeleça um horário bom para todo mundo, com tempo, com foco, concentração. E a gente precisa ser honesto. A gente passa horas a fio em frente a Netflix, a Amazon Prime, Com certeza. YouTube. É um Tanta desafio coisa. colocar isso na rotina familiar. Demais. Lá em casa é bom depois do café da manhã. Legal. Tanto é que o dia que eu não tomo café em casa, quase não tem. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu acordo, a Isabel acorda, a Evelyn acorda, a gente toma café, depois do café a gente ora, lê a Bíblia, levanta, lá, guarda a louça e tal. Muito bom. Quando eu venho para a igreja, às vezes eu venho antes deles acordarem, eu chego em casa depois, já almoçou, já está aquela bagunça do dia a dia, o menino vai dormir, tal. Verdade. Chega à noite, a gente fala assim, o quê? Não vai não. Aí não faz. Então, acha o horário e não se culpe se não fizer um dia ou outro. Isso que eu ia falar. Se não fizer, o importante é no outro dia manter firme e fazer. Agora, uma parada muito interessante. A devoção particular não pode ser substituída pelo culto doméstico. Sim, verdade. A sua vida com Deus é uma coisa. O culto com a sua família é outra coisa. Uma está atrelada à outra, mas uma não substitui a outra. Porque nós somos muito edificados, né? Quando a gente faz essa prática comunitária, que é comunitária, né? Familiar é comunitária. Além de você mesmo, é comunitário. Então, quando a gente tem essa edificação mútua comunitária na família, dia a dia, eu, particularmente, sou muito edificado. E todo mundo precisa de um tempo a sós com Deus também. Exatamente. Mesmo tendo É familiar. isso que eu queria dizer, que isso vai acabar nos ajudando na nossa vida de devoção particular. Porque você não vai fazer as mesmas orações que você faz sozinho com Deus com a sua esposa na frente. Exatamente. Não que não possa, Sim. mas não deve. Eu aconselho, não deve não. Algumas tentações particulares, tanto do homem como da mulher, como do filho. Imagine, né, na cara do pai, o filho falar assim, ô pai, me ajuda, Deus. Ouve meu pai, o bicho é chato pra caramba. Não vai falar isso, né? Então ele fala Difícil, né? Ele fala difícil para o filho adolescente também. Me perdoe, estava masturbando. Meu difícil. Deus, então, imagina. É bom falar a sós com Deus. Não pode falar isso no nosso podcast, não. Pode. Fala assim, ô Deus, o senhor sabe que foi difícil demais aquele negócio. Quando eu vi, já foi, né? Ou vou falar, meu pai é difícil, toda hora me enchendo a paciência, me dá paciência para lidar com ele. Na cara do pai não dá para falar. Igual um amigo meu, que o pastor estava orando assim do lado dele, me perdoa que eu não sei pastorear, Aí ele estava do lado assim, um amigo meu orando junto com o pastor, e ele do lado, é verdade, senhor. É verdade, perdoa ele, concordando. O pastor Israel me contou uma que foi boa demais. Eu vou terminar com essa. Na infância ele foi na igreja e a mulher orou de manhã assim, Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Isso.
E aí chegou a noite, o pastor pediu para ela orar, ela orou de novo. E ela falou, Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Ele cutucou a mãe dele e falou assim, caramba, essa mulher pediu perdão da multidão de manhã e multidão de noite. O que ela fez de tarde? Assim, ela pegou a tarde inteira. Então, a oração que a gente fala com Deus de maneira individual é diferente que a gente fala. Verdade. Eu nunca vi ninguém na igreja levantar e falar assim, Deus, me perdoa, porque hoje eu vim para a igreja, eu olhei para a irmã. Isso. Ninguém fala isso, né? Com certeza. Você vê isso nos Salmos. Existem salmos tipicamente particulares que Davi rasga o seu coração. E tem salmo para ser lido na igreja. E salmos públicos, exatamente. Então, galera, Deus te abençoe. É isso aí. E te deu uma casa que é a extensão da igreja. Amém. Amém. Muito bom. Isso aí, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.